O regime israelense, sua própria existência, é prejudicial aos interesses dos Estados Unidos. É um fardo para os Estados Unidos. Alguns podem perguntar, por que o Irã não ataca o regime israelense agora? Acho que há 3 razões para isso. A primeira é que esta guerra é sobre o Estreito de Hormuz, e o Irã quer se concentrar no Estreito e garantir que os Estados Unidos fracassem. O segundo ponto é que o Irã nunca inicia uma guerra. Não inicia. Embora muitas pessoas ataquem o Irã, até mesmo apoiadores iranianos na internet atacam o Irã, dizendo: vocês deveriam ter uma arma nuclear. Vocês são tolos, são estúpidos. Deveriam começar a guerra. Estão sendo idiotas. Eles vão destruir vocês. Ouço muito isso, inclusive de pessoas que apoiam o Irã de forma realmente sincera em todo o mundo. Mas o Irã não inicia guerras. É assim que as coisas são. Essa é a crença religiosa deles, e eles não vão fazer isso. Mas há uma terceira razão também. O regime israelense está em crise. Há uma crise interna, e uma eleição está chegando. E a crise é maior do que muitos de nós parecemos pensar. Li alguns materiais do Conflicts Forum, produzidos pela Aisling, esposa de Alastair Crook, sobre questões internas. Ela traduz e divulga material em hebraico da imprensa hebraica no regime israelense. E as divisões são muito profundas e perigosas. Então, neste momento, os iranianos estão apenas observando, esperando e olhando a situação dentro do regime. E eles prefeririam não fazer algo que unisse as diferentes forças políticas em torno de Netanyahu agora. Eles gostariam de ver esses confrontos continuarem. Mas se Netanyahu e sua coalizão lançarem um míssil contra o Irã, então haverá guerra, e o Irã revidará com muita força. De qualquer forma, o Irã está preparando o terreno para a guerra, porque está destruindo todas aquelas instalações de radar e todos os recursos que estão ali para proteger o regime israelense, assim como as forças dos Estados Unidos. Agora, falando de Israel, surgiram recentemente algumas reportagens, segundo as quais declarações feitas por líderes israelenses de alto escalão, entre eles Benjamin Netanyahu, sugerem que se o Irã voltar a atacar Israel, eles atingiriam o Irã de forma mais dura do que antes. Isso dá a entender que poderia ser uma arma nuclear. Há alguma preocupação do lado iraniano de que um dia possam ser alvo de uma arma nuclear israelense? Bem, antes de mais nada, ele já disse isso em muitas ocasiões. Mas antes de tudo, o simples fato de ele dizer esse tipo de coisa, eu acho apenas expõe ainda mais o regime israelense, aos olhos da humanidade, pelo que ele realmente é. Mas também não acho que o regime israelense sobreviveria a um ataque desses. Primeiro, o mundo não aceitaria isso. E o regime já é desprezado e odiado no mundo todo. Então, essa é uma questão. A segunda é que o Irã é um país muito grande. E o Irã não tem planos de produzir armas nucleares. Nos anos 1980, quando os Estados Unidos apoiaram Saddam Hussein, e o Ocidente lhe deu armas químicas para usar contra os iranianos, e como talvez eu já tenha dito no seu programa, eu mesmo sobrevivi a 2 ataques químicos. Sobrevivi a um agente nervoso na Operação Khaybar e sobrevivi ao gás mostarda em 1988. Então eu conheço um pouco essas coisas, sabe? Por experiência própria. Líderes e políticos iranianos foram até o líder, o Ayatollah Khomeini, naquela época, e disseram: precisamos de armas químicas. E o Ocidente estava impedindo o Irã até mesmo de comprar máscaras de gás. Então o Ayatollah Khomeini disse: não, esta é uma arma desumana, e vocês não têm permissão para fabricá-la, e têm que lutar a guerra sem ela. Essa ideia continuou sob o Ayatollah Khamenei. Ele emitiu uma fatwa, como todos sabemos. E não há nenhuma evidência de que o Irã tenha em algum momento... Quer dizer, a AIEA nunca apresentou nenhuma evidência de que o Irã estivesse produzindo uma arma nuclear. E os Estados Unidos admitem que, pelo menos desde 2003, o Irã não vem tentando construir uma arma nuclear. Antes de 2003, também não estava. Mas isso é outra. Aliás, há um bom livro sobre isso. Há 2 bons livros.
Um se chama Crise Fabricada, de Gareth Porter, sim, um cara excelente. E outro é Uma Ilusão Perigosa, de Peter Obone, que é britânico. Além dos 2 livros que mencionei certa vez no seu programa, Indo a Teherã, dos Leverett, e Resistência, do nosso amigo em comum, Alasdair Crooke. Então os iranianos não estavam produzindo uma arma nuclear. Mas o Dr. Larijani, que foi martirizado nesta guerra e que presidia o Conselho Supremo de Segurança Nacional, disse certa vez, não quando presidia o Conselho, mas quando era representante do líder, que se houver, estou parafraseando, talvez eu não lembre exatamente o que ele disse, mas ele afirmou que se houver uma ameaça iminente à existência do Irã, a postura nuclear do Irã mudaria. E o Dr. Karazi, que foi ministro das Relações Exteriores durante o governo do presidente Khatami, também disse a mesma coisa. E ele também foi assassinado na guerra pelos americanos e israelenses. Então eu presumiria que se houver uma ameaça iminente, uma ameaça nuclear crível contra o Irã, seria considerada uma ameaça iminente. E como eu disse, o Irã tem muitas capacidades, é altamente avançado. Estamos vendo isso nesta guerra. Ele escolhe não ter uma arma nuclear. Mas, se houver uma ameaça à sua existência, então acho que vocês podem mudar. Não sei se eu fui desconectado ou não, porque perdi sua imagem. Não, você é muito bom. Não, é que às vezes queremos focar em você. Qual tem sido o efeito até agora? Ontem na Fox News, Scott Bessent disse que as sanções estão tendo um efeito devastador sobre a economia iraniana. Que a inflação subiu 180%, as prateleiras das lojas estão vazias, as pessoas estão perdendo seus empregos, e isso está começando a pesar de verdade no dia a dia. Qual é a realidade no dia a dia por lá? Bem, sabe, é isso que eles vêm dizendo desde que eu era adolescente. Que o Irã está sempre se desintegrando, que está entrando em colapso. O regime, eles adoram dizer regime. O regime está à beira do colapso. É extremamente impopular. Eles são incapazes de se governar. Mas esse regime maligno não vai embora e continua aqui. E você tem todos esses milhões de pessoas malignas nas ruas, lamentando pelo líder e pelas crianças que foram assassinadas. Quer dizer, eles vivem no universo alternativo deles. Sim, claro. Quando você impõe um cerco, quando bombardeia fábricas, escolas, hospitais e prédios residenciais, e impõe sanções, é claro que a vida vai ficar mais difícil. Mas os iranianos vão ser resilientes e resistentes. Este é um país com milhares de anos de civilização e com sua identidade religiosa xiita, como Alasdair Crooke explica muito bem em seu livro Resistência. Isso o torna particularmente forte ao se opor à opressão de uma força única. É isso que vemos no Líbano, é isso que vemos no Irã, é isso que vemos no Iêmen e, de modo geral, em toda a resistência. Então, sabe, os Estados Unidos não vão vencer esta guerra, aconteça o que acontecer. Mas foi depois que os Estados Unidos impuseram sanções de pressão máxima, depois que assassinaram o líder, depois que impuseram, sabe, depois da Guerra de 12 Dias do ano passado. Depois de tudo isso, vimos os funerais em Teherã, nas cidades sagradas de Mashhad e Qom, e nas cidades sagradas de Najaf e Karbala, no Iraque. Os Estados Unidos estão fracassando. Agora, essas pessoas podem fingir o quanto quiserem que estão vencendo, assim como o secretário da guerra diz que destruiu todos os nossos mísseis. Mas no fim das contas, a realidade continua batendo na cabeça deles, e eles não parecem reconhecer que o que está batendo na cabeça deles é a realidade. Certo, sim, e isso vai continuar. Uma última coisa sobre a qual quero perguntar a você. Você acabou de mencionar o Iraque. Ontem à noite, na Fox News, no programa do Jesse Waters, ele fez esse comentário. Sabe, a questão do petróleo está realmente começando a engrenar agora. Os Estados Unidos estão... Bem, ele afirma que vão reabrir o Estreito de Hormuz. Vamos deixar isso de lado por enquanto. Mas ele disse...
Escute, acabamos de assinar vários acordos com o Iraque para obter 2 pacotes separados de petróleo. Ter um novo oleoduto, que vai contornar o Estreito de Hormuz, e outro que vai permitir novas perfurações. Acho que pela Chevron, se não estou enganado. Seja qual for a empresa, eram algumas companhias de petróleo diferentes. Mas eu também me lembro de quando o presidente Trump recebeu o primeiro-ministro iraquiano. Parte do acordo era a retirada das Forças Armadas dos Estados Unidos. E pelo que entendo, isso já aconteceu ou está prestes a acontecer. Esse mesmo primeiro-ministro vai a Teherã, talvez para fechar mais alguns acordos. O que você pode nos dizer sobre a realidade da atual relação com o Irã e o petróleo? A realidade é que se eles quiserem construir oleodutos, isso vai levar anos. Mas mesmo que construam oleodutos, se o Irã não quiser que esse petróleo seja exportado, pode bombardear a fonte desse petróleo. E os Estados Unidos já são muito impopulares no Iraque. Então, neste momento, o povo iraquiano despreza os Estados Unidos. Há uma minoria no norte, entre os grupos curdos, e no oeste, que apoia os Estados Unidos, mas a maioria dos iraquianos não apoia. Há vários motivos para isso. Um deles é que o Iraque, quando exporta seu petróleo, tem que enviar o dinheiro para um banco nos Estados Unidos. E os Estados Unidos dizem ao governo iraquiano se ele pode receber seu dinheiro ou não. Eles dão ao governo iraquiano, aos poucos, o próprio dinheiro dele. O que o Irã faz? O Irã, quando tem gás excedente, eletricidade excedente, não sei se tem excedente agora por causa da guerra, exporta isso para o Iraque. Por causa das sanções dos Estados Unidos, o governo iraque não tem permissão para pagar ao Irã pelo seu petróleo, pelo seu gás e pela sua eletricidade. Mas o Ayatollah Khamenei, o mártir Ayatollah Khamenei, sempre disse aos diferentes governos: deixem isso de lado. Deixem que eles tenham o gás e a eletricidade, porque o povo do Iraque precisa disso. Eles têm escassez de eletricidade e gás. Então o Irã, que está sob sanções de pressão máxima dos Estados Unidos, fornece, na prática, eletricidade e gás de graça ao Iraque para ajudar o povo iraquiano. E os americanos estrangulam os iraquianos e dizem: vocês fazem o que mandamos, caso contrário não recebem seu poço de petróleo. Quem vai ser popular? E quem vai durar no longo prazo? E quem é o vizinho do Iraque? Então eles podem assinar todos os acordos que quiserem para daqui a 10 anos. Mas sabe, até lá, acho que vamos estar vivendo em um mundo muito... Bem, eu me preocupo com esse dia, com o que ele vai representar para toda a região e também para a economia global. A última pergunta que quero lhe fazer é sobre algo que tenho visto. É um pouco mais periférico, mas queria saber se você tem alguma opinião a respeito. Ultimamente surgiram alguns argumentos, tanto em parte da mídia no Ocidente, quanto em veículos da Rússia e do Oriente Médio. A ideia é a seguinte: se a guerra piorar, especialmente se voltar a ser uma guerra em grande escala, com os dois lados em confronto direto, e o Irã realmente lançar suas forças de mísseis e começar a degradar, por exemplo, as usinas de dessalinização e a infraestrutura energética. Porque se atingirmos as deles, é claro que eles farão isso como você sugeriu aqui. Existe a possibilidade de o Irã mobilizar forças terrestres para entrar em áreas como o Kuwait e outras, e de fato tomar o controle de alguns desses campos de petróleo. Isso é só conversa maluca ou alguma consideração real sobre essa possibilidade? Na verdade, acho que o mais iminente é a possibilidade de o Iêmen entrar na Arábia Saudita. Primeiro, destruir as instalações petrolíferas deles e depois entrar na Arábia Saudita. Eles têm um exército enorme e os sauditas estão muito vulneráveis. E agora, a riqueza das exportações deles, sabe, eles não podem usar o Estreito de Hormuz, nem podem usar Bab el-Mandab. E não se trata só de petróleo, são todas as mercadorias. Então os sauditas estão em grandes apuros. Depois, há a resistência no Iraque. A resistência no Iraque é maior que o Hezbollah, com todas as suas forças de reserva.
Então, no Iraque, você tem talvez 150 mil, 200 mil pessoas afiliadas à resistência. E quando você fala em resistência, quer dizer a resistência iraniana? Sim, em apoio aos iranianos, aqueles que durante os 40 dias de combate estavam atacando bases dos Estados Unidos. Mas a resistência não tinha subido muito na escala de escalada. Então sempre há contenção, como há agora. Mas, se houver uma guerra total, esse é o cenário que você está discutindo, se houver uma guerra total, então a própria resistência iraquiana pode tomar o Kuwait facilmente. E se os iraquianos tomarem o Kuwait e quiserem ficar com ele, tenho quase certeza que isso significa muitos votos. Sabe? Necessitamos isto. E essa resistência iraquiana pode operar sem a disposição ou até mesmo a participação das próprias forças de segurança iraquianas, AF. O Iraque é muito complicado. A relação deles é bastante boa. E como eu disse, os iraquianos, nós vimos o funeral do Ayatollah Khamenei em Najaf, em Karbala. Os iraquianos participaram. A relação deles com o Irã é muito boa. A raiva deles em relação aos Estados Unidos é evidente. Então eles não vão lutar uns contra os outros. Isso é algo que o governo americano não entende. O Iraque, que é um país importante, se opõe aos Estados Unidos. O Iêmen se opõe aos Estados Unidos. Quem são os aliados dos Estados Unidos? Kuwait, Catar, os Emirados. Quer dizer, eles produzem petróleo e gás, mas não são potências. Podem ter muito dinheiro no banco, mas não têm uma força militar de verdade. E vimos a Arábia Saudita lutar contra o Iêmen. A Arábia Saudita e os Emirados juntos lutaram contra o Iêmen com todas aquelas dezenas de milhares de forças mercenárias que pagaram para combater o Iêmen. E no fim das contas, fracassaram. E os Estados Unidos não são populares neste momento. Se as pessoas entrarem na internet e olharem as sessões de comentários da mídia árabe, verão que pessoas de toda a região, no mundo árabe, estão apoiando o Irã, não os Estados Unidos. Então, esta não é uma guerra em que eu não vejo, pessoalmente não vejo nenhum cenário em que os Estados Unidos vencem. E pode dar errado, como você disse. Pode acabar, ainda vai ser ruim. Todos os cenários dão errado. Alguns são terrivelmente ruins, outros menos. Em nenhum cenário consigo imaginar uma situação em que os Estados Unidos não percam. E vou dizer uma coisa. Se acontecer o cenário que você colocou, envolvendo as forças de segurança iraquianas, e o que os iemenitas, as forças armadas dos Houthis, inshallah, possam fazer à Arábia Saudita lá embaixo, isso não seria como em 1991, quando Saddam Hussein tomou o Kuwait. As forças armadas dos Estados Unidos que existiam naquela época não existem agora. E nós não poderíamos entrar e simplesmente expulsá-los, porque não temos as forças terrestres para isso. Agora nem temos mais os recursos e as bases, e jamais conseguiríamos desembarcar como as minhas forças desembarcaram. Eu entrei com a 2ª Cavalaria dos Estados Unidos, que desembarcou em Jabal, na Arábia Saudita. Foi fácil tirar tudo dos navios e avançar para enfrentar a Guarda Republicana. Isso jamais aconteceria agora. Então, se esse cenário acontecer, se formos tolos e começarmos essa guerra, e ela virar um combate terrestre, ninguém vai conseguir salvar o Kuwait desta vez. Então, vamos apenas torcer para que não cheguemos a esse ponto. Ou a Arábia Saudita. Se o Iêmen entrar, se o Iraque entrar, quero dizer, a Arábia Saudita não vai durar. E se os Estados Unidos começarem a atacar a infraestrutura crítica do Irã, acho que todos esses regimes vão ruir de qualquer forma. Então que Deus nos ajude se entrarmos nisso, porque isso quase certamente nos lançaria em uma grande depressão. Como não lançaria? Com a interrupção do fornecimento de energia. Esperemos que não cheguemos a isso. Que de alguma forma o bom senso prevaleça e que possamos pelo menos terminar isso numa situação ruim e não catastrófica. Mas muito obrigado por participar hoje e trazer essa clareza.
É algo que muita gente não quer ouvir, mas é a realidade. E é disso que precisamos muito agora. Então, muito obrigado por isso. Obrigado. Não tenho nenhum prazer em dizer esse tipo de coisa, mas acho que preciso dizer, porque as pessoas têm que saber o que a Fox News, a MSNBC, a CNN, a BBC e assim por diante não estão dizendo. De fato, é exatamente por isso que temos este canal. Então, obrigado e agradecemos a vocês. Voltamos em cerca de 2 minutos e meio. Larry Johnson vai entrar para dar a opinião dele sobre muitas das coisas que estamos discutindo aqui hoje, além do que está acontecendo na guerra entre Rússia e Ucrânia. Você sempre quer ver Larry, da camisa Johnson. Daqui a cerca de 2 minutos, vocês vão ficar satisfeitos. Até já. Sabe, eu não tento convencer você a comprar ouro, nem dizer como administrar sua carteira de ações, mas há uma forma de nos ajudar. Inscreva-se, aperte o botão de curtir e compartilhe isto com alguém que você ama.